Shalom, shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta no canal para estudarmos sobre a festa de Purim, pois estamos muito próximos, chegando ao dia desta grande abertura cósmica de iluminação e de redenção de nosso povo, Baruch Hashem, o dia do jejum, durante o dia do dia 13 de Adar, e à noite, então, a entrada do dia 14, estaremos começando a comemoração da festa de Purim. Hoje aqui eu quero contar para vocês a história real por trás da história codificada na Megilat Esther, a Megilat, que é o rolo do pergaminho que contém a história de Esther, de Hadassa, que se tornou rainha da Pérsia e salvou o povo judeu. Vamos aqui hoje trazer os detalhes do que aconteceu ali por trás dos bastidores, nos códigos que está neste livro, para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo do que está acontecendo espiritualmente com toda essa história. Baruch Hashem. A festa de Purim, ela está ligada a vários acontecimentos anteriores a ela, inclusive até mesmo ali no Gan Eden, porque Ravá, Eva, ela é Esther, ela é Hadassa, ela volta como Sara e Mano, Nós sabemos que parte dela esteve em Sara, parte dela esteve em Rivka, e então a parte que estava em Sara volta em Hadassa. E ela precisa então cumprir algum conceito que faltava ali, A gente vê que acontece com a Hadassa a mesma coisa que acontece com nossa mãe Sara, pois ela acaba indo ter que se depara com um rei malvado, que quer tê-la como esposa. No caso de Hadassa, ela se torna mesmo a esposa do rei, mas a gente sabe que ela não teve contato físico com o rei. Quem tinha contato físico com o rei era a parte do Yetzirah dela que ela conseguia materializar, e esta parte do Yetzirah, que era idêntica a ela, tinha o contato físico com o rei, porque a Hadassa, ela não teve impurificação nenhuma. Baruch Hashem. Vamos iniciar então com a leitura. Então diz assim, capítulo 1, versículo 1: E sucedeu nos dias do rei Ahasverosh. O nome do rei não é Assuero, é Ahasverosh, o perverso, Então, no caso aqui, repete o nome dele duas vezes, porque tem que estar dando uma ênfase que a natureza dele era algo muito forte para o mal. Então, quem é esse rei? Esse rei, ele não tem sangue real, ele não é filho de rei, ele era um trabalhador de estábulos, que fazia muitas falcatruas e roubos e conseguiu subir na vida financeiramente, e acabou que tomou o poder do país, ele chegando em vários embrolhos de falcatruas, ele chegou até o poder do país. Nós temos no livro de Daniel a história de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, tomando o vinho nas taças sagradas do templo de Israel. Este homem, ele recebeu uma sentença do céu com uma mão que escrevia na parede, dizendo que daquela noite ele não passava. Daniel fez então a interpretação do que estava escrito ali. E ele disse naquele momento: olha, eu vou lhe dar metade do reino se você contar para mim o que está acontecendo. Lhe dou aqui meu colar de ouro, dou tudo para você. Aí Daniel falou: não tem necessidade de me dar nada, porque vai acontecer isso. E ele falou assim: olha, eu vou me trancar aqui na sala, você vai ficar aqui comigo, e se amanhecer o dia e o que você falou não acontecer, quem vai morrer é você e não eu. E ele avisou a todos os guardas que estavam na porta que quem entrasse ou saísse dali era para ser morto, Só que quando ele fez o banquete, ele chamou 1000 convidados, e cada convidado ele fez um lerrai com convidado com vinho, então ele tomou 1000 taças de vinhos. E ele estava com o estômago repleto, precisava esvaziar. Chegou o momento da noite que ele precisou sair da sala trancada para ir até um lugar para fazer necessidade fisiológica. E nessa ida dele ao banheiro, quando ele voltou, aconteceu uma troca de guardas na porta da sala.
E os guardas nobres que viu ele chegando tinham sido avisados que qualquer pessoa, inclusive que parecesse com o rei, que fosse entrar na sala, que era para ser morto. Então os guardas mataram ele. Quando os guardas descobriram que tinha matado o Belsazar, o rei, eles deram um jeito de avisar os persas, que já estavam de tocaia para invadir. E aí os persas entraram, né? Que era o reino de Persas e Madai, os medos e persas, eles compartilhavam o poder. Às vezes o imperador era um persa e o concílio, né, de ministros eram dos Madai, dos medos. Outra vez o imperador era um medo e o conselho era composto de persas. E assim era um reino que compartilhava o poder. Então eles tomaram o poder naquela noite. E eles entraram na sala e tomaram a capa do rei, né? O rei persa tomou a capa do rei, vestiu, sentou no trono do rei da Babilônia. E a filha dele, pequena, que era Vasti, correu e entrou debaixo da capa do rei, achando que era o pai. Mas o persa viu que ela era parente, tinha sangue real, né? E poupou a vida dela. Ela era criança, levou ela, então, para a capital, Shushan. Então, quando a gente chega nos dias de Esther aqui, essa moça, essa Vasti, que é a filha do Belsazar, que morreu naquela ocasião, ela já estava completando 18 anos. E esse rei, Ahasverosh, que não era rei de sangue real, fazia questão de se unir a ela em matrimônio pelo fato de dela ter o sangue real. Né? E ele queria, então, que a família dele tivesse, então, seus filhos, o sangue real. Então ele fazia questão de se casar com ela. E também ele achava ela muito bonita, inclusive tinha feito uma estátua dela e ficava admirando a estátua dela o tempo todo. Esse homem era um malvado, uma pessoa ruim, né? Tinha um coração muito duro, era um antissemita. Todos os países que ele conquistou, totalizava 127 países. Dos reis que ele não matou, ele prendia com cadeias como um animal, cortava braços e pernas e utilizava para sodomia, utilizava como um cão de guarda, ficava nos seus pés amarrado com correntes. Era uma pessoa muito malvada. Então, continuando aqui a leitura, diz que o reino dele ia da Índia até a Etiópia, porque era todo o mundo civilizado daquela época. E ele reinou então sobre 127 províncias, que no caso seriam países. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o seu trono, na capital de Xuxã, no 3º ano de seu reinado, fez a ele um convite a todos os príncipes e servos. E o poder da Pérsia e da Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória, né, da beleza de seu reino, e o esplendor da excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, era um homem megalomaníaco, né, que queria se ostentar, fez uma festa de 6 meses, e ele fez questão de convidar todos os judeus que existiam no reino, porque o que ele estava fazendo naquele dia tinha um propósito. Não era apenas se vangloriar por ser rei, era se vangloriar porque o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, então, na cabeça dele, havia abandonado o povo de Israel, né? E não ia mais construir sua casa no mundo. Então, o próprio Ahasverosh já estava se achando o rei do mundo, que Deus não iria mais reinar na terra no seu palácio, que era o templo sagrado. Então, o que ele fez? Ele pegou as vestes sacerdotais do sumo sacerdote, da mesma maneira que o Belsazar fez, pegou as vestes sacerdotais e ele pegou os utensílios do templo. E ele, a cada dia dos 180 dias, ele trazia 6 peças dos utensílios do templo e ostentava. E ele convidou os judeus e disse que ia servir comida cacheira e disse que não ia misturar homens com mulheres. Então a rainha Vasti fez uma festa separada para as mulheres e ele fez essa festa separada para os homens. Mas aquilo tudo era para poder zombar dos judeus. E Mordecai, ele trabalhava no palácio. E ele havia dito para os judeus não irem a esta festa, porque eles iriam sofrer naquela festa.
mas eles não escutaram Mordecai e foram, né? Então foi uma tortura de 6 meses, porque se foi no primeiro dia, não podia deixar de ir no segundo dia, porque seria uma desfeita para o rei. E quando chegou, então, no final dos dias, dos 180 dias, o rei, então, decidiu trazer a esposa dele, a Vasti, finalmente, a aniversariante, só que apenas com sua coroa na cabeça, sem roupa nenhuma. E está escrito aqui no versículo 10, né? Versículo 10 do capítulo 1 ainda. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumam, Biztá, Harboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Estes 7 eunucos aqui, eles haviam recebido um ibur dos anjos que ficavam sobre o altar. Porque nesta época aqui já estava começando a reconstrução do templo, só que ele tinha parado a construção do templo, porque a Vasti pediu ele para parar. A Vasti era antissemita também, neta de Nabucodonosor, né? A gente sabe que ele era terrível, não gostava dos judeus. Então ela, como seu avô, também não gostava de judeu, não queria que fosse reconstruído o Palácio Real do Eterno. E ela mandou que parasse a reconstrução do templo. Justamente o povo já tinha construído um pedaço do altar e já estava começando a fazer sacrifícios a Deus lá. Então, quando fizeram isso, trouxeram a presença de anjos do altar. E esses 7 anjos entraram nestes eunucos, incitaram o rei a convidar a rainha. Eles começaram a citar a beleza das mulheres de todas as províncias do reino. Então o rei ficou, como ele era muito, né, de se ostentar, ele ficou balançado e disse: não, a minha esposa é a mais bonita, vou mostrar para vocês, vai buscar ela e venha que ela venha só com a coroa. Então, quando ela, não é que ela não quis ir porque ela não queria mostrar a nudez dela, porque ela era a encarnação da serpente, ela gostava de mostrar a nudez dela, né? Para ela era tranquilo ficar sem roupa. O problema todo foi que o Eterno teve piedade dos judeus que estavam na festa. Porque se uma mulher sem roupa entrasse na festa, a bagunça, vocês sabem o que eu estou dizendo, ia começar, né? E a queda espiritual ia ser pior ainda e o mérito do povo ia baixar mais. Então é aí que o povo ia ser aniquilado mesmo. Então, essa rainha Vasti, cresceu nela uma verruga no rosto. Alguns sábios dizem que foi um chifre na testa. Outros dizem que pode ter sido até uma cauda que começou a crescer nela. Então ela ficou envergonhada daquilo que estava acontecendo com a aparência dela e não quis mais, né, se mostrar ao rei. Então ela disse que não ia e ela falou com arrogância, porque ela era arrogante, né? Então por isso que ela falou com arrogância, que ela puxou o avô dela. A mesma coisa. Então, né, a gente lê aqui no versículo 10 do capítulo 1. Essa mulher, essa Vasti, ela era tão perversa e odiava tantos judeus que ela obrigava as israelitas, as mulheres judias, a trabalhar no Shabat e tirarem as roupas na presença das pessoas, ficarem sem roupa, trabalhando nuas no Shabat. E este dia que ela foi convocada à presença do rei era um Shabat. E o rei ficou irado com a desfeita que ela fez, né? E mandou que tirasse ela, que tirasse ela de ser rainha. O rei, na verdade, ele não tinha intenção de matá-la, mas de destituí-la do trono. Com isso, foi entendido que era para matar a rainha, né? E ela foi morta de uma forma horrível. Foi enforcada, nua, só com a coroa. Da maneira que o rei mandou ela aparecer, ela foi morta, né? Desta forma. E isso foi um ticume para ela, porque ela fez as judias trabalharem sem roupa no Shabat. E assim ela morre no Shabat, enforcada, sem roupa. A morte dela foi tramada pelo Memucam. Aqui está escrito no versículo 16 do capítulo 1. E disse Memucam, na presença do rei dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Na verdade, esse Memucam é o Haman.
E ele aproveita a oportunidade para injetar uma Lachonará sobre Vasti, porque ele queria se livrar dela, né? Quis se vingar, porque Vasti não convidou a esposa de Memcam, de Haman, para a festa. E o Haman também tinha uma ideia de inserir, né, da família dele uma rainha. Queria que a filha dele se casasse com Ahasverosh. Então ele criou essa Lachonará, né, falando que se a rainha estava falando desse jeito com o rei, que isso ia, né, desmoralizar todos os homens, não somente o rei. Então o rei ficou muito irado e com a ajudinha de Haman. Então o destino de Vasti foi selado com a morte. No capítulo 2, começa assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens ao rei que lhe servissem e busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Ele ainda tinha a estátua dela, né? E ele sentiu a falta de ter a formosura dela e também a questão de ter uma rainha no trono, era necessário, né? Ele era muito obcecado pela beleza dela, não desfez da estátua, e ele convocou então esta questão de trazer as moças, começa aí, e ele comparava as moças àquela estátua, e se elas não tivessem assim, traços da estátua, elas eram descartadas, não serviam para ele, né? A partir do capítulo 2, a gente vai então ouvir falar então do Mordecai. Mordecai que diz no versículo 5: havia então um homem judeu da Judeia em Xuxã, a capital, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Quish e Xiemini. E nós temos aqui uma dica: esse Quish, ele era filho do primeiro rei de Israel. Ele era filho de Shaul. Ele é um homem beniamita, porque Shaul também era da tribo de Beniamim. Aí a gente começa a ligar os pontos, porque Shaul teve a oportunidade, né, de cumprir o mandamento de destruir Amaleque, de apagar Amaleque da memória, da história. E Shaul deixou viver o rei Agag. E o rei Agag então teve um descendente, e desse descendente nasceu Haman. Haman era neto do rei Agag, que Shaul poupa a vida. O parente, né, também do rei Shaul nasce, e a parente que também Esther Hadassah também é parente de Shaul. Ela é bisneta de Shaul. Então, quando volta novamente, né, da família, da raiz da alma de Shaul, esses descendentes, eles têm então o conserto, esse tikkun para fazer, que é eliminar o Amaleque, que o Shaul não fez, né, não fez o serviço. Ele matou toda a população, mas deixou os animais e deixou o rei, né, porque esse povo amalequita eram grandes feiticeiros, assim como o Haman, ele é um grande feiticeiro, astrólogo e feiticeiro. O povo dele é assim, e eles faziam feitiços de se transformar em animais, em crianças, né, e mudar de forma, conseguiam fazer esse tipo de mágica. Então o Eterno diz para Shaul matar todos, porque não sabia dizer quem eram os homens amalequitas, todos misturados ali na população, tanto dos animais quanto as crianças, mulheres, poderiam ser qualquer um. Então tinham que destruir toda aquela raiz daquele povo. E Shaul poupou o rei e os animais. Então agora Haman está, né, novamente querendo destruir o povo do Eterno, assim como os amalequitas correram 1000 quilômetros sem parar quando descobriram que Israel saiu do Egito para poder atacar Israel, matar Israel, né? São povos perversos, descendentes de Elifaz, filho de Esav, que correu atrás de Jacó no caminho quando Jacó estava fugindo para Haram. Ele foi atrás de Jacó para matar Jacó. Então é um povo que persegue Israel, persegue a semente do Eterno para destruir desde sempre. Então são povos que suas essências vieram da serpente, né? Eles encarnam aqui na terra, mas a sua alma é escura, é escuridão. Existe faísca divina em todos os seres? Sim, porque senão não existe
vida. A vida provém do eterno. Contudo, existe clipotes, né? Seres das trevas, se apoderam de faíscas divinas que não são deles, para poder então encarnar neste mundo, que é o que acontece quando o homem solta a semente e as clipotes tomam para elas aquela faísca de luz para poder então criar seus filhos na terra, né? Então, continuando aqui o entendimento do que aconteceu. A Esther, né, ela tinha 75 anos de idade quando ela foi chamada para ser uma das candidatas ao rei. Interessante que ela é chamada de moça, linda, né, bonita. No versículo 9 aqui do capítulo 2 diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante a ele, pelo que apressou-lhe a dar-lhe seus enfeites e seus alimentos, como também a dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. A Esther, né, porque Esther, ela é profetisa, ela é alma gêmea de Mordecai, ela é sobrinha, foi criada por ele, mas ela era alma gêmea dele, era para ser a esposa dele, né? Só que ela ainda não havia sido desposada por Mordecai. Mas ela depois vai se tornar esposa de Mordecai, porque ela não tem contato com o rei íntimo, certo? Ela se mantém pura. E Esther, ela profetiza. Até aquele momento, meus irmãos, Mordecai, ele fazia parte da grande assembleia. Mordecai é o profeta Michá, que é chamado de Miqueias. Ele é o mesmo Mordecai. Até aquele tempo, existiam muitos profetas em Israel. As pessoas, elas tinham abertura para falar com Deus e ouvir a voz de Deus muito maior do que hoje, por exemplo. Então, quando existe uma grande revelação de luz, também existe uma grande revelação de trevas. Por conta disso, o povo também, ele tinha uma tendência à idolatria muito maior do que hoje. Hoje as pessoas são idólatras, mas vocês podem perceber que eles não dão muito, assim, são poucos os que levam, né, aquilo mais a sério, vamos botar assim. É mais uma coisa de rebeldia para o próprio querer não servir o Eterno, não porque quer servir outro Deus, mas não serve o Eterno porque quer servir a si mesmo, a seus próprios prazeres. Mas nesse tempo aqui, quando a revelação divina era muito grande na Terra, as pessoas, elas tinham como fosse um prazer sexual e espiritual com a idolatria. Era algo que trazia até luxúria para as pessoas. Elas tinham, era como se fosse um gozo inexplicável, a questão de ter então um Deus, né, um ídolo, né? Inclusive esse Haman, ele andava com um ídolo por baixo, chamado Selem, debaixo das vestes. Por isso que ele obrigava as pessoas a se curvarem diante dele. Porque ele, na verdade, ele queria que as pessoas praticassem idolatria. Porque ele andava com um ídolo por baixo das roupas, né? Então, o Mordecai, que é o profeta Miqueias, ele, junto com mais 119 grandes sábios da época, inclusive com Ezra, né? Ezra a Cohen, que foi quem encabeçou, junto com Nehemiá, a construção do segundo templo. Eles juntaram, né, esses 120 sábios, que foi a grande assembleia dos sábios, e eles fizeram um jejum de 40 dias, jejuando apenas durante a parte do dia. E depois desse jejum, eles fizeram várias cabalotas, várias invocações de nomes sagrados, e eles pediram a Deus para que Deus tirasse do mundo essa essência forte da tendência da idolatria de Israel, não dos povos, mas de Israel. E Deus ouviu a prece deles. Só que como foi tirado esta grande clipá, também foi tirada uma grande luz. Então, até aquele momento, existiam muitos profetas em Israel. Inclusive, Hadassah é um desses profetas. Mordecai é Miqueias, né, um desses profetas. Né? Ezra, profeta. Nehemiá, profeta. Vários profetas. Né? A gente lembra ali no tempo de Eliarro, a nave, que o profeta Ovadiá falou que guardou dos profetas que
a Isabel, né, que a Jezabel estava, a gente leu na Haftarah essa semana, que ela estava perseguindo, ele conseguiu guardar 100 na caverna. Então, tinha muitos profetas. Em Israel tinha milhões de profetas. E aí a pessoa chegava para o profeta e falava, olha, eu estou com tal dúvida assim, pergunta para Deus o que eu faço. E o profeta falava com Deus, Deus falava com o profeta falava com a pessoa. Era fácil, vamos botar assim, entre aspas, consultar a Deus. Hoje em dia a gente ouve o povo falar que Deus fala, mas é 99,9% mentira, né? Então esse homem, ele era um grande profeta de Deus. Inclusive ele viu tudo isso acontecer. Ele falou, vai vir um tempo que vai se fechar tudo. Porque, como eu falei, como retirou do mundo essa ânsia pela idolatria do povo de Israel, o Eterno também tirou a profecia. Então existe profecia? Existe depois disso, mas é uma coisa mais oculta, como o livro de Esther. É tudo ocultado ali. Você vai encontrar o tetragrama sagrado em alguns trechos do livro, mas ele de uma forma de você encontrar no início de cada palavra, e assim você vai achando os códigos, porque não é citado o nome do Eterno diretamente no livro. Isso aí já está mostrando que a partir dessa época, o Eterno ele fez um ocultamento de sua face. Baruch Hashem. Inclusive a profetisa Hadassah, né, ela vai utilizar, né, dessa questão do ocultamento, né, para conseguir salvar o nosso povo. Baruch Hashem. Vamos continuar aqui então a leitura, né, para a gente tentar ver o que aconteceu mais nos detalhes desta grande história. Ela foi então ter com o rei, né, e o rei perguntou para ela, o que é que você quer? E ela disse, não quero nada. Isso mostra pra gente que a Hadassah era ela humilde, né? Ela não tinha interesse de nada para si. E ela não pediu nada pro povo, por quê? Porque ela estava escondida. Se ela pedisse pelos judeus, ela ia, né, acabar se mostrando uma judia, né? As outras mulheres, toda vez que ia no leito do rei, para poder o rei examiná-las, né, pediam coisas pro rei, e o rei dava para elas. A Esther não pediu nada. Ela foi humilde, ela mostrou, é isso que a história quer nos contar, que ela era uma pessoa humilde. O rei então, a partir do capítulo 2, versículo 17, diz que amou Esther. Ele então colocou ela como uma rainha, colocou uma coroa na sua cabeça, no lugar de Vasti. Isso faz parte do tikkun, do conserto de Ravá, porque a serpente enganou Ravá, né? Tentou tomar o lugar de Ravá lá no Gan Eden. E agora a Esther toma o lugar da serpente. Ela faz o jogo contrário agora. Destrona a serpente e toma o espaço da serpente. Se torna rainha no lugar da serpente. No capítulo 2, continua falando agora, né, que o Mardoqueu aqui, que não é Mardoqueu, é Mordecai, né, ele descobre, então, uma trama de 2 eunucos que ficavam à porta do rei e eles estavam tramando matar o rei. Porque o Mordecai, meus irmãos, ele era um homem muito elevado, muito inteligente, ele sabia falar 70 línguas. E os eunucos, eles não eram persas, eles eram de outras nações. Como eu já falei para vocês, os eunucos eram pessoas que eram escravizadas, feitos eunucos para trabalhar no palácio. Não eram os amigos do rei, não. Era escravo do rei, né? Inclusive, nesse palácio, Daniel estava lá. O nome dele vai aparecer como Ratai. Mais na frente a gente vai achar o nome dele. Ele vai estar no palácio e ele ajuda Esther, né? Quando acontece a questão do jejum, ele que vai levar o recado para Mordecai, o Daniel, que é o Daniel que está na cova dos leões lá no livro de Daniel, ele mesmo, ele ainda está vivo ainda durante esse período. Aí vocês podem dizer assim, a senhora disse que ela tinha 75 anos. Isso mesmo, ela tinha 75 anos. Por quê? Porque quando ela foi levada por Nabucodonosor, né, ela era criança, né? E ali já tinha passado, ela tinha por volta de seus 6, 7, 8 anos. E ali já tinha passado quase os 70 anos. Esse rei errou a conta. Ele achou que já tinha chegado aos 70 anos. Por isso que ele estava fazendo essa comemoração. Achando que já tinha vencido a Deus. Porque ele sabia da profecia que quando passasse 70 anos, o povo ia voltar para casa e o templo ia ser reconstruído. Só que ele errou a conta. Então Hadassah tinha na época 75 anos. Mas Hadassah, ela era Sara.
Sara, como é a história de Sara? Sara tem morre com 127 anos. Hadassah reina sobre 127 províncias, mesma coisa. Sara era uma senhora idosa e linda. É contado aqui que os reis ficavam querendo Sara, raptava Sara, porque Sara era muito linda. Hadassah, da mesma forma, tinha idade, mas parecia uma moça bonita, né? Então, ela é a mesma alma. Então, acontecia praticamente a mesma coisa. Quando a gente volta em outra reencarnação, em outra transmigração, a história da gente, ela parece se repetir em algumas coisas. Isso faz a gente ter, então, uma noção do que é que devemos fazer para consertar o que não consertamos da outra vez. Se a gente tiver a oportunidade de saber quem fomos, né? Baruch Hashem. No caso dela, ela era uma profetisa, ela tinha total ciência de quem ela era. O Mordecai, ele descobriu a trama dos 2 eunucos que ficavam na porta do rei. Então, aqueles homens, eles não gostavam do rei, serviam o rei porque era escravo do rei, né? Tinham sido feitos eunucos. Um homem ser castrado não é fácil, então ele tinha ódio do rei. E eles estavam planejando envenenar o rei. E o problema é que não era só envenenar o rei. Eles estavam tramando envenenar o rei e pôr a culpa em Hadassah. Eles estavam planejando entrar na sala do rei no momento que Hadassah estivesse lá, entregasse uma taça de vinho envenenada para o rei, depois cortar o pescoço de Hadassah e sair dizendo que o rei tinha sido envenenado por ela e ela tinha se suicidado porque tinha ficado com remorso. Então, o Mordecai ouviu toda essa trama, contou para ela contou para o rei fez a investigação, descobriu que era verdade, que eles estavam tentando fazer isso mesmo, e eles foram mortos. Só que o rei, né, não agradeceu, não fez nada, e Hadassah e Mardoqueu, que é o Mordecai, também não inquiriram do rei nada neste momento, né? Mas isso foi escrito nas crônicas do rei. Isso lá na frente vai fazer efeito, né? Nada é por acaso. Aí, quando aparece aqui no capítulo 3, assim, depois dessas coisas, isso já se passaram 5 anos deste episódio do salvamento do rei por Mordecai. Olha, quando começa o livro, né, tem então uma festa de 6 meses. Aí tem a escolha das mulheres. Essa escolha dura 4 anos. Mas aí, quando chega no capítulo 3 aqui, vai ter um espaço de tempo de 5 anos. Então, do tempo que começou a história, já temos aqui 9 anos e meio de história, ok? E aqui está acontecendo tudo isso aqui que está escrito na Megilat, na Baruch Hashem. Então, depois de 5 anos, então, começou a crescer o Haman. Aí o Haman já aparece com o nome Haman. Né? Ele começa a crescer no reino, o Agagita, né? Como eu falei, ele era descendente daquele rei lá, o rei Agag. E ele então, como ele era ele é a serpente encarnada, né? Muito se achava, ele era muito rico, riquíssimo. Por quê? Porque ele também participou do saqueamento dos tesouros do templo sagrado do Eterno. Então ele tinha bilhões e bilhões de riquezas, né? Então esse homem era muito rico. Ele achava um disparate alguém, né, não se curvar diante dele, diante de seu ídolo, né, que ele andava com a roupa por baixo, né? No versículo 3 aqui do capítulo 3 diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que ultrapassas o mandato do rei? Olha só, você vê que a Lachonará estava sempre envolvida nessa história. O próprio Amã nem viu que o Mordecai não baixou para ele passar. Mas os guardas que estavam na porta falou alto assim: por que você não abaixa? Né? Incitando uma confusão, uma briga. Então, a Lachonará, como lá no Gan Eden, né, fez toda uma confusão para a queda do homem, está bem presente aqui na Megilat, né? E aí o que acontece? O Haman então começa a marcar o Mordecai. E no Mordecai, como eu falei, a Hadassah, ela é Havá e Sara, né? É a mesma alma de Havá, um pedaço de Havá que caiu em Sara, a mesma alma de Sara caiu em Hadassah. E em Mordecai, quem estava lá com ele?
ele tinha parte da alma de nosso pai Jacó e parte da alma de Benjamim, porque o benjamita, o filho Benjamim, ele não se curvou para Esaú. Quando Israel volta para casa, Jacó volta para casa, que ele encontra com o irmão Esaú, ele faz então seus filhos, suas esposas, seus servos, todos prostrar diante de Esaú. Ele mesmo se prostra 7 vezes diante de Esaú. Só que na época, Benjamim ainda não tinha nascido. Então Benjamim foi o único deles todos que não se prostrou diante da serpente. Então essa parte da faísca da alma de Benjamim estava em Mordecai e não se prostrou diante do descendente da serpente também, do Haman, né? E tinha uma questão de o Haman querer que o povo, né, todo o povo, qualquer pessoa se prostrasse diante dele, porque ele também temia, né, uma rebelião. Então ele queria que todo mundo fosse obediente a ele, no sentido de fazer o que ele mandou que fosse feito. Os demais israelitas simplesmente saíam de cena, né, ao ver ou ouvir falar de Haman, para não ter que se curvar diante dele. Mas o Mordecai não, ele ficava em pé e não abaixava. Porque teve uma vez que aconteceu o seguinte: lá no palácio, porque eles dois trabalhavam no palácio, né, como ministro do rei Ahasverosh. Uma vez o Haman pediu ajuda de Mordecai e escreveu no pergaminho com seu sangue: Adom Hazé, que é escravo dele por um pão. Assim como Esaú perdeu tudo por uma sopa de lentilhas, o Haman também ele fez lá por esse favor que ele pediu para Mordecai, então uma venda, como se ele fosse um escravo de Mordecai. Então Haman ele escreveu com o próprio sangue um pergaminho que ele era escravo de Mordecai. E Mordecai pegou esse pergaminho, amarrou na coxa direita, porque o Mordecai sabia que o nosso pai Jacó tinha sido tocado na coxa direita pela serpente, pelo anjo da morte. E por isso nosso povo, né, não conseguiu receber plenamente a Torá lá no deserto, porque manquejava espiritualmente da perna direita de Netzach. Então Mordecai, para corrigir isso, pegou aquele pergaminho, né, que foi escrito com sangue de Haman, colocou amarrado em sua coxa, e toda vez que ele via Haman, ele levantava a roupa e mostrava o pergaminho, dizia: eu não vou abaixar para você, você é meu escravo, né? E aí aconteceu esse impasse dele odiar o Mordecai mais ainda, porque Mordecai tinha esse pergaminho que ele tinha feito lá, porque ele tinha feito um favor para Haman lá dentro do palácio, né? Haman então passou a planejar uma maneira de matar o Mordecai, e não só o Mordecai, mas exterminar todo o povo, né? Então aqui no capítulo 3, versículo 7 diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, ele já está no 12º ano, né? Já tinha se passado bastante tempo. Lá a gente estava no 3º ano, no começo. Então se lançou puro sorte perante Haman, de dia em dia, de mês em mês, e até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Haman disse ao rei: existe espalhado, dividido entre povos em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes às leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, porque não convém ao rei deixá-las ficar. Começou a Lachonará, né? A serpente começou a trabalhar nessa época aí, que foi dito. Ele então fez como fosse um sorteio. Ele pegou uma vasilha, colocou ali, em uma vasilha ele colocou o nome de todos os meses em hebraico, em outra ele colocou 364 números, né, de 1 até 364, e no outro ele colocou os dias da semana. E nisso ele pegou o primeiro potinho, tirou mês de Adar. Aí ele falou: agora no outro potinho, se eu pegar o dia concernente ao mês de Adar do ano, é porque é no mês de Adar mesmo que vai dar certo eu terminar isso. Aí quando ele pegou o número conforme o dia do mês, um dos dias, o dia 13 do mês de Adar, né? No caso, 364, o Adar é o último mês, né? Você vai diminuir aí 29, tira 13,
né? Vai ficar o 348, que foi o dia 13 de Adar. Aí no outro potinho ele pegou o dia da semana para fazer a trama. E ele pegou o dia que no calendário daquele ano ia dar 13 de Adar. Ele falou, pronto, então agora é esse mesmo. É isso aqui, esse dia, porque esse dia, né, esse mês de Adar, como é o último mês, ele pensou, é um mês que a energia vai estar mais fraca, então eles vão ter menos sorte, então vai ser agora, né? E então ele começou com o trabalho de Lachonará, começou a falar, olha só esse povo, eles têm dia do ano que eles não trabalham, tem dia da semana que eles não trabalham, isso não paga os impostos, porque eles ganham menos dinheiro, então eles dão prejuízo para o rei. Esse povo, eles têm as próprias leis deles, eles não seguem o rei. Começou a colocar defeito no povo de Israel para o rei. O rei já era antissemita, né? Ainda tendo um para poder apoiar ele com essas conversas, então ele foi... e ainda mais, chegou com bastante dinheiro, né? Trouxe bastante prata para o rei. Ele trouxe por volta de 10 mil talentos de prata, que se a gente fosse fazer a conta hoje, passa de bilhões o valor que esse homem ia investir contra o povo de Deus. Então a tzedakah dele, ao contrário, era muito alta, né? Ele queria muito ver o povo pelas costas. Esta data do dia 13 está ligada ao nascimento e morte de Moshe Rabbeinu. Morte entre aspas, porque Moshe não morre, Moshe é levado por Deus para os mundos superiores, né? Então Moshe nasce e falece aqui nesse mundo no dia 7 de Adar. E o dia 13 é 7 dias depois, ou seja, é o 7º dia do luto, que é o dia mais difícil do luto, né? Então o povo, então ele pensou assim, é o dia que o povo está mais fraco, porque seu grande líder, né, morreu e já tem 7 dias que é a data de 7 dias depois que o líder morre, né? E aí ele utiliza tudo isso para fazer, então, esse pedido ao rei, né? E o rei dá o anel para ele e deixa ele, então, fazer esse decreto. No versículo 10 diz assim, então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã, esta prata te é dada, como também este povo, para fazer deles o que bem parecer a teus olhos. É importante saber que quando aparece o nome rei, sem o nome Ahasverosh em seguida, os sábios dizem que isso aqui a gente pode entender que é o Eterno diretamente agindo. Olha só, o Eterno não quis a prata, que é redenção, misericórdia, e entregou o povo na mão de Ramá. O próprio Eterno, né? Então tirou o rei, não fala rei Ahasverosh, fala o rei, tirou o anel da mão. Esse anel significa então que a quebra da aliança do povo, porque o povo estava assimilando lá. O povo não queria voltar a ser um povo de Deus no país Israel, reconstruir a casa de Deus, voltar a cultura do povo judaica em seu lugar. Não, o povo estava achando muito bom viver entre os inimigos, né? Estava lá no banquete do rei, lá, né, de boa, fazendo com que fosse profanado os utensílios do Eterno, né? Então o Eterno estava entregando o povo para a serpente destruir, né? Então no versículo 3 aqui diz, as cartas se enviaram pela mão dos correios de todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, e no mesmo dia, o 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Olha só, então eles iam dar carta branca para que os judeus fossem todos exterminados e tudo que era dos judeus ia ficar com o povo. Isso se repete na história, meus irmãos, muito, 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 né? Infelizmente, até os dias de hoje, infelizmente. Então, no capítulo 4, começa o processo de Techuvá, né? Mas não é suficiente, porque começa com Mordecai apenas. Ele está aqui dizendo aqui que ele rasga as vestes, né? Veste de pano de saco e cinza, e sai pela cidade clamando, né? Com grande amargo clamor. Mas ele sozinho. Não é assim que funciona. Para poder Deus agir, é necessário que a gente se una. É necessário que se forme a Magen, né? Como eu já expliquei para os irmãos.
é necessário que Zerampim acorde. A Magen representa as 6 sefirot de Zerampim. Zerampim estava adormecido aqui. Quer dizer, a Malchut estava sem receber a luz do Eterno, porque Zerampim estava adormecido. Então aqui a gente vai ver Mordecai entrar em contato com Hadassah. Primeiro avisam a Hadassah da situação de Mordecai. Aí no versículo 5 do capítulo 4 diz: então Esther chamou Hatak. Esse Hatak é Daniel, certo? Um dos eunucos do rei. Que este tinha sido posto na presença dela, e deu-lhe o mandado para Mordecai para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Hatak a Mordecai à praça da cidade, estava diante da porta do rei. E Mordecai se fez saber tudo o que tinha sucedido, como também a oferta da prata de Ramá, e dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus para lançar a perder. Também lhe deu cópia que foi escrito de todas as cartas também. Então o Hatak ele volta, o Daniel, ele volta e fala para Esther as palavras de Mordecai. Mordecai ele fala para Esther, ele diz para Esther, então mostrar, né, a sua face ao rei e suplicar ao rei pelo nosso povo, né? Só que aí a Hadassah ela disse assim: para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, estão assinando sua sentença de morte, salvo se o rei estender a ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar na presença do rei. Então ela tinha sido assim colocada de stand-by, o rei nem estava lembrando da existência dela. E ela entrasse lá, ela estava assinando a sentença de morte dela. A gente começa a fazer a comparação aqui, meus irmãos. Agora desta Parashat que nós estamos, Parashat Kitzá. Inclusive nessa Parashat tem os 3 atributos de misericórdia sendo dito pelo Eterno para que o povo se limpe do pecado do bezerro de ouro, né? Então a Hadassah ela vai fazer como Moshe fez. Moshe ele entregou não somente seu corpo a Deus, mas sua alma. Ele disse: risca meu nome do livro da vida se tu não perdoar esse povo. Ele entregou a alma dele para Deus. Ele fez uma entrega total, um sacrifício, vamos colocar assim. E a Hadassah ela fez a mesma coisa, né? A mesma coisa ela fez, por isso que ela conseguiu então reaver, né, o perdão para o povo, porque Deus já tinha, o Eterno já tinha entregado o povo na mão de Ramã. A gente leu aqui, o próprio Eterno que sentenciou o povo a entregar para Ramã matar, destruir. Porque a gente tem que tirar da cabeça, já falei várias vezes, o Eterno ele cura e ele mata, ele dá vida, ele tira a vida, tudo é o Eterno, né? Então a gente que tem que andar na linha, no desejo do Eterno, porque o Eterno não vai mudar o seu desejo para agradar ninguém, nem passar a mão na cabeça de ninguém. Então aqui ela vai fazer o que precisava ser feito, que é unir o povo, unir a consciência do povo, trazer o povo de volta à consciência de que nós somos um povo separado, santo, que temos que ter a morada de Israel, que o templo sagrado deveria ser reconstruído. Ela traz essa união de volta. Ela fala, no versículo 16 aqui do capítulo 4, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suxã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Olha só. 3 dias de jejum sem ininterruptos. Vocês veem que a estrutura desse povo era diferente, por isso que a gente fala assim, ela tinha 75 anos e parecia uma moça, porque o corpo era diferente, era mais forte, né? Todos eles aqui eram pessoas que já tinham bastante idade, né? Mas estavam com vigor, não estavam caquéticos. Então ela pede que juntar, essa questão de ajuntar aqui é o que vai fazer mudar a situação. A união faz a força, né? A gente ouve falar isso. E é isso mesmo. A união do povo fez o povo, então, né, fazer a verdadeira techuvá. O povo já estava sentenciado, meus irmãos. Já ia morrer mesmo, não tinha jeito. Tudo que tinha ia ficar para os estrangeiros. Então o povo falou assim, ó, vamos rezar, vamos jejuar, vamos limpar nossas almas dos pecados. Pelo menos se a gente sair do corpo, a gente sai para a vida e não para a morte. E aí eles se entregaram totalmente ao Eterno em uma techuvá verdadeira, em uma techuvá de Ahavá,
e não de medo, mas por amor à luz do Eterno, né? Pedindo para o Pai perdoá-los, para que eles tivessem a chance de novamente de honrar o seu nome, sendo uma nação sacerdotal, né? Então ela jejuma esses 3 dias. Então ela faz, né, a aparição ao rei. Então chega o momento dela entrar na presença do rei, no pátio do palácio, o rei estava lá. E ela vai. E ela, aqui está dizendo no capítulo 5, versículo 1. E sucedeu que ao 3º dia, Esther se vestiu, né? Ela se vestiu, e essa questão de se vestir está ligado a Shekhinah. É isso que quer dizer, que ela é como se ela tivesse ali com a presença divina sobre ela, como não estava, né? E ela se pôs no interior do pátio, na casa do rei, defronte ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa do rei, defronte à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Então, o Eterno fez, então, com a sua presença nela, né, fez com que ele, né, tivesse a graça, a bondade, a afeição por ela. E ele, então, estende o cetro para ela. E ele fala assim, ó, até a metade do reino eu te dou. Porque ali, meus irmãos, a gente não está lidando aqui com uma pessoa que não está sabendo o que está acontecendo. O problema é que as pessoas pensam que o povo é bobo na Bíblia. Não. Esse homem, ele sabe muito bem que essa mulher não disse para ele quem ela era. Ele queria saber quem ela era, mas ela foi enrolando ele, já está enrolando há muito tempo ele, nessa questão de dizer de que povo que ela é. E ele tem uma pulga atrás da orelha. Ele pensa assim, e se ela for, né, do povo israelita? O medo dele é que a casa de Deus fosse levantada. Por quê? Se a casa de Deus fosse levantada, então existiria na cabeça dele o rei do mundo vai estar na terra de novo. Porque na cabeça dele, né, se não tivesse o templo erguido, o Eterno não estava com poder sobre a terra, estava com poder sobre o céu, não sobre a terra. Então ele vai e diz para ela que daria para ela metade do reino. Isso quer dizer que está dizendo para ela, olha, eu lhe dou aqui as coisas no físico. Eu não quero lhe abrir a parte espiritual. Ó, não me peça para construir templo, essas coisas para Deus, né? Me peça só as coisas aqui do físico, do mundo físico. É isso que ele está falando com ela. Só que aí ela, né? Ela nem toca nesse assunto porque ela sabe que não é o momento. Ela vai pedir para ele ir até um banquete, né? Aí ela diz assim, ó, se parecer bem ao rei, venha o rei e Ramã hoje a um banquete que tenho preparado para o rei. Então, aí agora o rei botou outra pulga atrás da orelha. Vixe, não é negócio de israelita, é com Ramã. Ramã, será que... O que Ramã tem a ver com a rainha? Será que o Ramã está tramando tomar meu reino? Aí porque o problema da pessoa ser muito rica e muito poderoso, meus irmãos, é que ele vai ficar o dia e a noite pensando quem está querendo trair ele. Como que eu vou fazer para manter isso aqui? Porque todo mundo quer me tomar. Não tem sossego, né? Ele chega no banquete junto com o Ramã também. Só que o problema do que acontece é o seguinte, a Esther, ela não pode investir contra o Ramã, porque o Ramã está vestido com esse selen que eu falei para vocês, essa roupa com esse ídolo, e isso vai bloquear espiritualmente Esther. Então Esther, na hora que o rei fala assim, o que você quer? Esther, ela novamente fala a mesma coisa, ela repete o pedido, volte amanhã. E aí agora ela quer, porque o que ela quer fazer, o Ramã precisa estar desprotegido de sua feitiçaria. Então Esther, ela pede para o rei retornar. Isso aumenta a curiosidade do rei. O rei nem dorme de noite a partir disso. E o Ramã, ele, né, vai passar por um maus bocados aí. Vamos ver agora o que acontece. A partir daí, a Esther, ela vai agora para a petição a Deus, né? A Esther, ela entra em contato com o Eterno com o Salmo 22, Teilim 22, onde diz assim, Eli, Eli, lama azavtani, né? E ali ela vai clamar a Deus, através dos códigos deste Teilim, ela vai clamar a Deus, o que envie Micael, restaure Israel, enviando Micael, porque Micael é o guardião do povo Israel. Então, ali nas primeiras letras de Eli, Eli, tem o Aleph, Lamed,
Yud, Aleph, Lam e Yud. E essas letras faz parte da composição do nome de Michael e de Israel. E assim ela vai fazer essa Kabbalah. Ela vai fazer essas meditações, invocando que Michael venha pelo povo, que Michael entre em ação para ajudar ela, né, contra Amã, para tirar a proteção de Amã, né? E aí começam os anjos a trabalhar, porque o que acontece? O rei não dorme. O rei não dorme, aí vai pegar as crônicas para ler, né? O anjo já bota lá para ler em cima, aonde o Mordecai ajudou a descobrir a trama da morte do rei, que ia matar o rei, os dois eunucos. O anjo bota para ler justamente aquela passagem lá da crônica. Aí quando lê aquilo, o rei fala: e fizeram o que com o Mordecai? De bom, né? De bem para ele? Nada, não fizeram nada. Aí o rei se levanta. Quem entra na sala do rei na hora que o rei se levanta com esses pensamentos na cabeça? O Ramã. E aí o rei já está encucado com o Ramã, porque o Ramã foi convidado 2 vezes para o banquete. Tem alguma coisa o Ramã está participando aí, alguma coisa está acontecendo. E aí o rei fala assim para ele: o que o rei deve fazer com alguém que salvou a vida dele, para honrar? E aí o Ramã fala, né, com a boca cheia, né, que o rei tinha que trazer a veste real, que costumava vestir, que botasse também essa pessoa montada no cavalo que o rei costumava montar, e botar a coroa do rei na cabeça dessa pessoa. Então o rei já começou: olha só, ele tá achando que é ele. Então ele quer meu cavalo, ele quer minha roupa, ele quer minha coroa, ele quer meu reino. Aí o rei vai e fala: agora então você vai fazer isso tudo com o Mordecai, né? Aí o Ramã se acaba, porque o que ele queria era destruir o Mordecai, e ele vai fazer o contrário, vai honrar o Mordecai, né? E ele sai pela cidade gritando: esse é o que o rei quer honrar, esse é o que o rei quer honrar, com o Mordecai no cavalo, todo arrumado, parecendo um rei, com a coroa do rei na cabeça. Quando ele chega próximo à casa dele, a filha dele olha pela janela e vê um homem vestido como um rei num cavalo, e um homem todo cabisbaixo e puxando o cavalo. Ela fala: quem está puxando o cavalo é Mordecai, quem está sentado no cavalo é meu pai. Ela pega um balde de fezes da família, que unia todas as fezes para despejar no final do dia. Ela pega aquilo, urina e fezes, e joga em cima da cabeça do pai. Aí o pai entra para dentro de casa todo acabado, porque tinha sido humilhado, né? E sido humilhado ainda com essa questão de ter se tomado um banho de fezes. Ele entra correndo e agora vai tomar banho e se limpar, porque os guardas da rainha já tá chegando para chamar ele para o banquete que ele foi convidado. E nisso, o Selem que ele usava, aquela roupa, como se fosse que é um ídolo que ele usava por baixo, como se fosse fechar um corpo, né? Coisa de magia que ele usava, sujou das fezes e ele não vestiu. Ele vestiu outra roupa. E aí ele foi sem isso para o banquete, né? E aí quando chega no capítulo 7 aqui, então, diz assim: vindo pois o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei à rainha Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Novamente ele fala para ela a questão do que não quer mexer com coisas espirituais, né? Que só quer coisas físicas. É isso que ele está falando aqui para ela. Aí ela vai, né, pedir a vida dela. O que ela pede para o rei é que ela permaneça viva. E o rei fala: por quê? Quem está querendo matar a rainha? Aí ela fala que é o Ramã, né? Que ele que queria fazer isso, queria destruir ela e destruir o povo todo. Que ele é malvado e tudo. Aí o rei sai indignado para fora da sala, né? E o Ramã, que é assim, que está ali transtornado, sem entender nada, ele vai nos pés da rainha. Só que eles utilizavam divãs, era como fosse camas, né? Ficavam cada um em sua divã. E o anjo, né, que ela invocou os anjos para ajudar, o anjo empurra ele para cima dela.
e o anjo fica pesado em cima dele, ele não consegue levantar de cima dela. Quando o rei volta, né? E não, ainda tem isso, o rei, quando ele sai para fora, para o jardim, ele percebe que tem pessoas cortando as árvores do jardim. Aí ele encosta nas pessoas que estão cortando a árvore e fala: por que você está cortando? Quem são vocês? Aí eles falam: somos os filhos de Ramá. São anjos também, que tomaram a feição dos filhos de Ramá para poder confundir o rei, para mostrar para o rei assim, que Ramã já estava tomando posse até do palácio, já estava mudando a decoração do palácio, já estava mandando em tudo, né? Aí quando ele entra dentro novamente da sala lá do banquete, o homem está em cima da rainha. E aí que o rei fica: agora, até minha rainha você quer, na minha frente você quer tomar? Aí é a hora. É a hora. Então chega no versículo 9 aqui, do capítulo 7, diz assim: então disse Harbaná, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura de Ramã fizera para Mordecai, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então o rei imediatamente já deu a sentença de morte para Amã. E então, no versículo 10 aqui, fala que já foi enforcado lá, ele, né? E aí o furor do rei se aplacou. O rei então falou assim: ó, pronto, não tem mais ninguém querendo tomar o meu reino. Então aqui a gente vê que metade do problema terminou, mas ainda existia o problema do decreto que o povo estava para ser morto. E a rainha Esther, ela pede pelo povo, né? Ela pede, mas só que o rei fala, né, que como ele é um antissemita, né, ele tá ali, por ele gostar de Esther, vamos botar assim, ele estava ali aguentando, né, a situação. Ele fala assim: ó, eu não posso desmanchar a escritura, né, porque o que o rei escreve e sela no anel, com anel, né, não dá para revogar. Mas ele dá então o anel para Esther e para Mordecai, e eles fazem então uma outra lei, né, onde o povo poderia estar se protegendo, o povo poderia lutar contra seus inimigos, porque o primeiro decreto era para eles serem massacrados, e no segundo decreto eles poderiam se proteger, eles poderiam se defender, lutar contra os inimigos que se levantassem contra ele, vingar de seus inimigos, né? E aí aqui fala no capítulo 8 que eles também enviaram pelos correios estas cartas, agora as cartas com o povo podendo se vingar, o povo podendo se proteger, né? Para o Hashem. No capítulo 8, versículo 15, diz assim: então Mordecai saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste, branca, como também com um grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Xuxã exultou e se alegrou. A gente vê aqui, irmãos, exatamente as vestes do sumo sacerdote nele, né? E os mesmos itens, e são 5 dos itens. E isso também, como ele tinha a faísca da alma de Benjamim, isso também se refere às 5 vestes que Yosef deu para Benjamim, lá quando Yosef foi descoberto por seus irmãos no Mitzrayim. Ele deu 5 vestes para seu irmão Benjamim, e aqui agora Mordecai, o descendente, né, e também que tem a essência de Benjamim, estaria vestindo essas roupas para fazer esta conexão, Baruch Hashem. Coisa muito impressionante, os 10 filhos de Amã, que foram enforcados também, eles, né, vão simbolizar ali as 10 sefirot da árvore da morte, né, que estão sendo destruídos ali, mortos. E nesta passagem existe um código na Megillat, onde aparece 3 letras hebraicas de um tamanho menor. E essas 3 letras, quando elas são contadas, elas vão referir ao ano exato da morte, da condenação de Nuremberg, que foram 10 dos nazistas que foram enforcados, né? Eles morreram exatamente no mesmo ano,
que está aqui codificado no capítulo 9, a partir do versículo 9. Vai ser a letra Shin, ali, né? O nome do Parmashta, continuando ainda no versículo 9, a letra Zain, Nivaizatá, e no versículo 7 anterior, a letra Tav, ali Parsadatá. Então, o Tav aparece pequeno, o Shin aparece pequeno e o Zain aparece pequeno. E quando a gente soma essas letras, a gente tem 707. O ano 5707 vai coincidir com o ano gregoriano que aconteceu, então, essa condenação de Nuremberg, e esses 10 homens morreram enforcados. Eles são também uma transmigração das almas destes 10 filhos de Amã, né? E provavelmente o líder deles é o Amã, né? A gente não pode nem falar, porque se falar o vídeo pode ser embargado aqui. A gente sabe quem é a criatura, que é o próprio Amã encarnado de novo, que não desiste, meus irmãos, não desiste, até a gente conseguir exterminar esse povo, cumprir o mandamento de apagar Amaleque, né? Porque não é apagar Amaleque matando os seres humanos, filho de serpente apenas, é apagar Amaleque dentro de cada um de nós. O que é Amaleque, né? Amaleque nada mais nada menos é a dúvida, né? Safek, é duvidar de Deus, é entrar na zombaria, né? É dizer assim, é dizer que Deus não está mais governando esse mundo, né? É isso que Ahasverosh queria fazer, não deixar que o templo fosse reconstruído, porque na cabeça dele, assim, Deus só governava o céu, não governava a terra. Isso é Amaleque, né? Temos então conexões de Kavanot com as letras sagradas para a gente visualizar, né? Visualizar e mentalizar, a gente meditar, fazer as meditações durante a leitura da Megillat Esther. Eu vou, um Eterno permitir, deixar no grupo para vocês, né, as explicações lá. Se o Eterno permitir, faça um vídeo, mas não vou prometer, vou tentar, porque tem outros vídeos das Parashiot para fazer, da Brita Hadashah, né, também da Haftarah, que é necessário fazer ainda essa semana. E quinta-feira já é o jejum, então na quinta-feira não vou poder fazer. Mas lá no grupo eu vou deixar para vocês, no nosso grupo, né, as meditações para vocês, né, onde aparece nos trechos, o que eu consegui colocar lá para vocês poderem fazer, para vocês poderem passar então uma festa de Purim inesquecível, que desta vez, né, a gente consiga nossa libertação, nosso retorno para casa, porque nós todos estávamos lá, meus irmãos. Nossas almas, elas são imortais, né? Acontece a vivência aqui de um período, a gente tem uma sentença, volta de novo, tenta de novo, temos que consertar. Em algum momento a gente vai receber a redenção de nossas almas, quando nós fizermos o trabalho que tem que ser feito. Então, com o entendimento do que aconteceu em detalhes, né, das intenções dos personagens da festa, agora a gente tem uma mente mais aberta para passar por esta festa, né? Sabemos que temos que nos alegrar neste dia, sermos gratos, porque nosso povo foi livrado, não apenas da morte física, mas seríamos totalmente destruídos, mas pela bondade do Eterno, pela força de seu povo, seus servos, o profeta Mordecai, o profeta Miqueias e a profetisa Hadassah, a rainha Esther, nós hoje estamos aqui, ainda em pé, e Am Israel Hai, Baruch Hashem, e Amaleque, ele sempre será destruído, sempre será vencido, Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraut.